Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para as reflexões nos ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendizado, que possamos evoluir com todas as tuas lições, pondo em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar com o livro Socorro e Solução, de José Carlos de Luca. Hoje nós vamos falar sobre o medo que paralisa o espírito. Quem cultiva o medo o faz por acreditar que o pior vai acontecer. Jesus nos ensina, porém, a combater o medo pela fé de que o melhor vai acontecer. E a fé nos dá a coragem necessária para lutar contra os maiores temporais da nossa vida, pois guardamos a certeza de que a vitória é o prêmio dos corajosos e não dos temerosos. Gosto muito deste conselho de Joel Osteen. Tome uma decisão a cada dia, a de escolher a fé em vez do medo. É bom saber, porém, sobre o que escreveu Mark Twain. Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não a ausência do medo. Isso quer dizer que uma pessoa corajosa não é necessariamente uma pessoa sem medo, mas uma pessoa que domina o medo que sente. O corajoso age apesar do medo que sente. Se formos esperar passar o medo para agirmos, provavelmente vamos morrer esperando esse imaginário dia chegar. E até lá, as ondas já terão afundado o nosso barco. Deus, na sua perfeição, Ele nos fez uma máquina perfeita. E essa máquina perfeita que nós possuímos, ela tem um dispositivo, ou seja, ela tem um mecanismo de defesa natural que nós produzimos todas as vezes que nós nos vemos, em uma situação de risco, de perigo. E nós, quando a gente percebe esse perigo, um bicho feroz vindo na nossa direção, se a gente estiver num lugar e de repente está vindo um carro que pode nos atropelar, nós automaticamente, nosso organismo ele produz hormônios, enzimas, que nos possibilita a fuga. Então, nós já viemos com essa condição, que é para nossa proteção, para que a gente tenha a autopreservação do nosso corpo físico. Deus nos preparou de uma forma absolutamente perfeita, porque senão, o que aconteceria conosco? Vamos imaginar desde a época do homem da Idade da Pedra, a gente não teria noção. Então, está vindo um urso na nossa direção, e a gente fica parado. E o urso pode nos atacar, nos comer, nos ferir, e a gente fica lá parado. Então Deus nos desenvolveu um instinto de sobrevivência, e todas as vezes em que a gente se vê perante um risco, a gente tem um gatilho de correr, de se safar, de tentar se safar. Mas o ser humano, ele acaba, devido a todo um desequilíbrio emocional e espiritual, ele acaba gerando um desequilíbrio, inclusive, nesse nosso instinto de preservação. A gente, devido às coisas do dia a dia, a nossa ansiedade ela vai se elevando, e a gente desenvolve verdadeiros problemas, verdadeiros tormentos, como a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é a doença do medo.
né? Um medo que era para ser legítimo só no sentido de nos proteger, para que a gente fugisse de uma situação real e verdadeira de perigo, a nossa mente ela vai criando peças e a gente vai tendo medo do que a gente imagina, a gente fantasia riscos que não existem. E pior, a gente começa a criar e a imaginar e a ficar muitas vezes tão enredado nesse medo que a gente fica imaginando que a qualquer momento algo terrível vai nos acontecer, né? E a gente paralisa, porque o medo ele é paralisante. Ele é paralisante com uma intenção, que é de um risco verdadeiro, de ameaça. Só que a nossa mente, né, a gente vai criando fantasias e a gente vai tendo medo de coisas que não existem, que a gente vai imaginando. E aí, em contrapartida, devido a esse nosso desequilíbrio, né, emocional, essa ansiedade exacerbada, a gente abre lacunas, a gente abre brechas para os nossos inimigos espirituais, nossos desafetos de outras encarnações, irmãozinhos, que às vezes nem são nossos desafetos, mas simplesmente eles se alimentam do nosso medo, né? Às vezes um zombeteiro, um espírito simplesmente que gosta de ver a gente desesperado, amedrontado. E o que esses irmãozinhos fazem? Eles pioram, eles aumentam esse nosso medo, eles maximizam, eles jogam uma lente de aumento naquilo. E a gente começa a ficar tão amedrontado que muitas vezes a gente não quer nem sair de dentro de casa. A gente evita lugares, está dentro de um supermercado e tem uma crise de pânico, está num shopping, está numa estrada dirigindo, tem uma crise de pânico. Tudo isso são gatilhos que a gente desenvolveu, né, por um medo exacerbado. Então, você está no local, de repente aquele local está cheio de pessoas, e aí, de alguma forma, aquilo é um gatilho, aquilo te desenvolve o medo de ser atacado, né? Na realidade, é tudo fantasia, mas é a nossa ansiedade que está muito elevada, e por conta disso a gente vai se desequilibrando. Então a gente precisa manter o equilíbrio espiritual e mental, para que a gente não tema, que a gente substitua o medo pela fé, porque senão a gente paralisa, nossa vida não sai do lugar, e a gente vai ficando cada vez mais fechado nessa bolha e adoecendo, né? Nunca houve tanto diagnóstico de síndrome do pânico, de transtorno de ansiedade. Os pronto-socorros no Brasil todo, no mundo, tem pessoas o dia inteiro com crise de pânico, né? E elas simulam, elas aparentam estar tendo um ataque do coração, né? Elas têm sintomas físicos, como se estivesse tendo um ataque do coração, mas não é. É um ataque de pânico que ela está tendo. E ela vai para o hospital, ela toma um remédio, um ansiolítico na veia, e aí ela se reequilibra. Mas na realidade o que está desequilibrado é o espírito e, consequentemente, a mente, né? Tudo começa no espírito. E aí fica um círculo vicioso. A minha mente desequilibra meu espírito e o meu espírito desequilibra meu corpo. E aí, consequentemente, eu vou desenvolvendo transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. Como diz aqui o José Carlos de Luca, coragem, ele cita Mark Twain e ele fala: coragem é resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. Ou seja, o medo é necessário para a nossa preservação. Senão, a gente se lançaria, né, sem medo nenhum e a gente morreria antes da hora. Agora, a gente precisa ter o domínio desse medo. Tem que ter o medo dentro de um limite, de um limiar, né, em que a gente não fique paralisado, que a gente não consiga ter uma vida normal, né? Senão a gente começa a não conseguir sair para trabalhar,
a gente começa a não conseguir sair para se divertir, a gente começa a ter medo de se arriscar em qualquer situação e vai limitando a nossa vida e a gente vai entrando num túnel, né, em que vai ter que ficar dependente de medicação, de muita terapia, e enquanto não reequilibrar o espírito, vai ficar nesse ciclo vicioso de desespero, de medo, de transtornos de ansiedade. Aí ele continua aqui. Uma pessoa sem medo, como ele coloca, isso quer dizer que uma pessoa corajosa não é necessariamente uma pessoa sem medo, mas uma pessoa que domina o medo que sente. O corajoso age apesar do medo que sente. Se formos esperar passar o medo para agirmos, provavelmente vamos morrer esperando esse imaginário dia chegar. Então, o medo é normal, mas a gente tem que usar a razão e a fé para seguir, né? Então, a gente tem situações desafiadoras em nossas vidas em que a gente recua, a gente tem medo de lidar com a situação, né? Então, tem um familiar nosso passando mal, né? E a gente precisa fazer alguma coisa, colocar no carro, sair correndo para socorrer, e às vezes a gente paralisa, a gente fica estático pelo medo e a gente pode acabar perdendo esse familiar. Então a gente tem que dominar esse medo, tirar forças que vêm da fé e socorrer a pessoa, carregar essa pessoa para o hospital, enfrentar as situações, né? E a forma mais saudável para enfrentar as situações é a fé. A gente precisa alimentar a nossa fé e ter a certeza de que a gente tem um Deus, Pai misericordioso, que olha por nós, que está ao nosso lado o tempo inteiro, que não nos abandona, né? E se a gente tiver fé, a gente consegue enfrentar os nossos monstros, né? Os nossos medos, os nossos fantasmas que nós mesmos criamos e alimentamos, inclusive nossos irmãozinhos, a nos colocar dentro desse abismo que a gente acaba entrando, a gente cai num abismo de desespero, né? De medo, de inquietação, medo de viver, medo de morrer, medo que alguém da nossa família morra, medo, a gente não se arrisca e acaba não vivendo. Então a gente tem que estar sempre lembrando que a gente é filho de Deus, espírito imortal, e que a gente vai ter sempre Deus ao nosso lado, Jesus, nosso mestre, nos guiando. Você sabe que você foi fazendo a reflexão e o paralelo ele é bem certeiro, né? Porque o medo nos acompanha desde quando a gente começa a se entender por gente, né? Desde criança, do escuro, do cachorro, da rua, até nos dias, no nosso dia a dia atual. Mas da mesma forma que, como você colocou, né, que os nossos irmãos na erraticidade aproveitam desse sentimento, vamos dizer assim, de medo, também Deus está do nosso lado, como você colocou, pela fé. Então, a importância de se entender que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes a gente se sente encurralado, com medo de não saber como lidar com a situação, mas nós não estamos sozinhos. A importância da prece, a importância de nos conectar com o alto. Para tudo tem jeito. Para tudo, gente. Por mais difícil que possa parecer a situação, por mais angustiante que seja, para tudo tem uma solução. E nós não estamos sozinhos. A importância de lembrar que Deus está sempre do nosso lado. Basta a gente parar um minutinho, nos conectar com o alto e pedir ajuda. Jesus nos deixou esse ensinamento, né? Peça e você irá obter. Então é se conectar sempre com o alto, e seja com a espiritualidade amiga, seja com o seu anjo da guarda, dentro da tua crença, poder da oração, que nos dá força para enfrentar, como você falou, não é fugir, não é se fechar num casulo e não pensar que não vou dar conta, não, é pedir força e enfrentar. E que Deus está do nosso lado sempre. Tudo é aprendizado, né? Sim.
Como psicóloga, eu posso dar uma dica, né, em relação a pessoas que estiverem apresentando os primeiros sintomas de crise de ansiedade, que está evoluindo para ataques de pânico, que pode acabar se tornando uma síndrome do pânico. Racionalização. O que seria racionalização? Pensar o que penso, né? Se eu tenho que prestar atenção nos meus pensamentos. Aí eu tô com medo, começa um medo, né? Um medo que está fugindo da normalidade. Eu tenho que parar e pensar, peraí, espera um pouquinho. Eu estou com medo. Tem lógica esse medo que eu estou sentindo? Faz sentido? Então vamos supor, eu estou dentro, normalmente a crise de pânico acontece dentro de sala de cinema, teatro, ou numa balada, ou no supermercado, né? Em locais fechados normalmente. Então quando a gente estiver num ambiente, vamos supor, você está dentro de um cinema, você começou a sentir seu coração disparar, e suar frio, e começou a sentir de repente um desconforto. Você está tendo os primeiros sinais, os primeiros sintomas de uma crise de ansiedade. Então você já está detectando que você está sentindo um medo. Aí você olha para o lado, começa a racionalizar. Onde eu estou? Estou numa sala de cinema, com várias pessoas. Racionalmente, o que pode me atacar aqui? O que pode acontecer? Não, eu tô bem, tem saída de incêndio, tem portas, né, com medidas de segurança, eu tô perto aqui da saída principal, né, eu tô junto com meu namorado, com meu marido, com meu filho, eu estou com pessoas aqui ao meu lado, né, então qualquer coisa que me aconteça tem alguém junto comigo. Eu estou com outras pessoas, eu não estou correndo nenhum risco concreto. Então, além de recorrer à terapia, procurar a religião, um centro, no caso, tomar passe, fazer um tratamento para equilibrar a parte espiritual psicológica, procurar o psiquiatra, tomar medicação, importantíssimo, que o tratamento espiritual não descarta o tratamento psicológico, o tratamento médico, né? Se vocês forem em algum lugar que disserem para vocês, cuidem da parte da síndrome do pânico somente com tratamento espiritual ou na igreja, gente, isso é crime, isso está errado. Nós somos mente, corpo e espírito. Então todas as instâncias precisam ser tratadas. Tanto a mente, com o psicólogo, né? O corpo, que é o meu cérebro, precisa ser tratado com medicação pelo psiquiatra, e meu espírito no ambiente ou de um centro espírita ou de uma igreja, né? Então, nunca se esqueçam disso. Essa dica que eu estou te dando é para você prestar atenção quando você está tendo os primeiros sintomas de uma crise de ansiedade. Mas busque um psicólogo, busque um psiquiatra e se apegue na fé, né? Porque a gente não está descartando a necessidade de um tratamento médico sempre, mas a fé e a religiosidade são ferramentas maravilhosas para que a gente consiga sair dessa situação e ter uma vida mais harmônica, porque nós somos mente, corpo e espírito. Mente sã, corpo saudável, e tudo começa no nosso espírito. Então busquem ajuda, né? Tanto dos médicos, como do psicólogo e como de um amparo espiritual para o reequilíbrio. É isso aí. Vamos agora àquele momento das vibrações, onde nós vamos unir nossos melhores sentimentos, vamos unir nossos corações junto ao nosso Mestre Jesus. Sintam, meus irmãos, a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo, nos dando força para desempenharmos esse trabalho de caridade. Vamos vibrar pelos países que se encontram em conflito, vibremos pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra,
pelas famílias que choram a perda do ente querido. Vibremos pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desentendimento entre casais, entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos nossos irmãos que estão nos hospitais se tratando de tantas enfermidades e pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares com a síndrome do pânico, com medo, com pensamentos suicidas. Sintam-se todos envolvidos em muito amor, em muita luz. O Mestre querido está ao nosso lado para nos apoiar, para nos fortalecer. Que esta energia de amor, de luz, possa proteger nossos lares, nossos familiares, nossos parentes e amigos. Que esta energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso Brasil, de todo o nosso planeta Terra. Pedimos pelos irmãos que partiram dessa vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral, envolvidos de muito amor e muita luz. Silenciamos Jesus para que possamos abrir nossos corações e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para que cure nossas enfermidades, para que nos fortaleça, para que elimine o medo de nossos corações, de nossos pensamentos, nos dando força, fé e perseverança em nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Parece encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, agora dia 1º de abril nós completamos 3 anos desse trabalho maravilhoso, né? Como eu já mencionei aqui, estávamos em outra página, de 2020 até 2021, 2020 até início de 2022. Em 2022 nós começamos com a página Aura Vibração Espiritual e já estamos com quase 1.400 seguidores. Então continue nos acompanhando, continue compartilhando, né? A gente manda lá o convitinho para seguir a nossa página. Siga, compartilhe, divulgue, que a nossa intenção é uma só: falar um pouquinho de Jesus e um pouquinho do bem e do amor. Por que amor? Porque nós amamos vocês. Beijão. Uma ótima semana, até semana que vem. Gratidão por esses 3 anos juntos. Tchau, tchau. Tchau.